Então pessoal, aqui estou eu para o meu nono episódio da minha habitual rúbrica O Futebol Visto por quem não sabe. Pois é, quem diria, 9 episódios. Eu comecei isto sem perceber nada de futebol e agora, após 9 episódios, já posso dizer... Não posso dizer nada, eu acho que percebo ainda menos de futebol. É assim, neste meu nono episódio eu vou mudar aqui um bocado o paradigma desta minha rúbrica. Eu normalmente falo sempre da Liga Portuguesa e também das outras principais ligas europeias, falando sobretudo dos primeiros classificados. Eu vou agora optar por uma estratégia um bocado diferente. Vou abordar mais a fundo o futebol português e falar um pouco menos das outras ligas europeias, falando só mesmo do essencial. Isto porque nos programas de televisão que são transmitidos, habitualmente já se fala muito dos primeiros classificados, sobretudo no que toca ao futebol português. Normalmente esses programas dizem que vão discutir a jornada da Liga Portuguesa e só discutem os jogos dos três chamados grandes, só discutem a questão da luta pelo título. Normalmente a maioria desses programas têm lá 3 pseudo-comentadores que mais não fazem, na maioria dos casos, estarem aos berros, cada um a defender o seu clube de forma doentia e dessa forma promovem a ignorância dos telespectadores. Eu vou aqui então falar um pouco mais a fundo da Liga Portuguesa, na sua totalidade, das várias frentes, de todas as equipas, de todos os jogos. Pois bem, este último fim de semana a Liga NOS teve então a sua jornada 24. Esta jornada começou logo na sexta-feira com o Moreirense 0, Boa Vista 0. O Moreirense, que é o campeão de inverno, que conquistou a Taça da Liga, mas no campeonato não vence há 6 jornadas. Apesar deste empate, conseguiu adiantar um ponto em relação à zona de despromoção. Tem agora 4 pontos de vantagem para a zona dos aflitos. Já o Boa Vista vai estando tranquilo no meio da tabela. No sábado houve mais 3 jogos. O Braga 3, Arouca 1. O Porto 7, Nacional 0 e o Feirense 0, Benfica 1. O Braga, como disse, venceu então o Arouca por 3-1. Na primeira parte o Braga fez o 1-0 por intermédio de Rui Fonte. O Arouca empatou ainda na primeira parte, fez então o 1-1 por intermédio de Mateus, mas na segunda parte o Braga marcou mais 2 golos. Rui Fonte visou, fez o 2-1 e depois Bataglia a fazer o 3-1 e o resultado final. Com este resultado, o Braga pôs fim a uma senda de 6 jornadas consecutivas sem vencer e conseguiu também distanciar-se do seu eterno rival, o Vitória Sport Clube. Estavam ambas as equipas em igualdade pontual, agora o Braga novamente a isolar-se no 4º lugar. O Braga que ainda não tinha vencido nesta segunda volta. Já o Arouca somou a 4ª derrota consecutiva. Como disse, houve mais 2 jogos no sábado, para além deste Braga-Arouca. O Porto venceu então em casa o Nacional da Madeira por 7-0, grande goleada, a maior goleada desta temporada da Liga NOS. O Futebol Clube do Porto a ter um jogo de autêntica afirmação e a mostrar que está mesmo aqui para lutar pelo título. Mantém a perseguição ao Benfica, está a 1 ponto do líder. Neste jogo, a maioria dos golos foram apontados na segunda parte, ao intervalo o resultado era de 2-0. O primeiro golo foi então apontado por Oliver Torres. O 2-0 surgiu já muito perto do intervalo, por intermédio de Brahimi. Como disse, na segunda parte, mais 5 golos. André Silva fez o 3-0. O 4-0, Tiquinho Soares, continua a marcar em todos os jogos. Fez então o 4-0 para o Futebol Clube do Porto. Depois disto, o Nacional da Madeira ficou reduzido a 10 unidades devido à expulsão de Tobias Figueiredo com duplo amarelo. Tobias Figueiredo que está emprestado ao Nacional pelo Sporting. E logo de seguida, Layun a fazer o 5-0. Depois o 6-0 a ser apontado por Tiquinho Soares, ele que bisou então com este golo. Tiquinho Soares que já leva 7 golos apontados em 5 jogos ao serviço do Futebol Clube do Porto. 7 golos tinha sido o número de golos que ele haveria apontado ao serviço do Vitória esta temporada. Dizer também que o resultado final foi feito por André Silva, que então bisou ao fazer o 7-0.
O Porto mantém então assim a perseguição implacável ao líder Benfica. Já o Nacional é um dos aflitos, está em zona de despromoção juntamente com o Tondela. Ambas as equipas têm 16 pontos. O Nacional, que nestas últimas temporadas tem vindo a ter algumas dificuldades financeiras, tem vindo a reduzir investimentos. O Nacional, que esta temporada já trocou o treinador, tinha um treinador que conhecia bem a casa, Manuel Machado, trocou para outro treinador que também conhece bem a casa, Jakanovic. Manuel Machado, que estava já há alguns anos ao serviço do Nacional. Já nas últimas 2 temporadas, o Nacional teve arranques de época muito maus, esteve sempre muito mal na primeira volta, mas conseguiu fazer grandes recuperações na segunda volta. Nestas últimas 2 temporadas, recuperou então muito na segunda volta, e na primeira destas 2 últimas temporadas conseguiu ainda levar a luta europeia até à última jornada, mas esta temporada a recuperação, essa habitual recuperação, teima em aparecer. O Nacional, que desta forma vai ter muitas dificuldades em conseguir chegar ao pentacampeonato da Madeira, isto porque nas últimas 4 temporadas o Nacional ficou sempre à frente do seu eterno rival Marítimo, e podemos dizer que foi então, neste momento é então tetracampeão da Madeira, um título que provavelmente esta época não irá rivalidar. Como disse, o Futebol Clube do Porto com este resultado mantém a perseguição ao líder Benfica, mas o Benfica também não vacilou, venceu em Santa Maria da Feira o Feirense por 1-0. O golo foi apontado por Pizzi. Pizzi marcou então o único golo do encontro já muito perto do intervalo. O Benfica permanece então assim na liderança com um ponto de vantagem para o Futebol Clube do Porto. No domingo houve mais 4 jogos. O Paços de Ferreira empatou em casa a 0 com o aflito Tondela. O Tondela que, como disse, tem os mesmos pontos que o Nacional, 16 pontos. Outro jogo do domingo foi o Marítimo Vitória Futebol Clube. O Marítimo venceu a equipa de Setúbal por 1-0. Um golo que foi apontado por Fran Sérgio na primeira parte. Com este resultado, a equipa do Marítimo continua no 6º lugar, mas agora aproximou-se do Vitória Sport Clube. Está apenas a 3 pontos do 5º classificado, que é então, como disse, o Vitória. Dizer também que no domingo o Belenenses venceu em casa o Grupo Desportivo de Chaves por 2-1. Os transmontanos, pela segunda semana consecutiva, a deslocarem-se à capital e continuam sem encontrar o José Cid. O Belenenses venceu então o Chaves, esteve a perder, ao intervalo perdia por 1-0, porque Pedro Tiba fez o 0-1 para a sua equipa, já mesmo em cima do intervalo. Na segunda parte, o Belenenses deu então a volta ao resultado, Maurides fez o 1-1 e depois, já em período de compensação, Tiago Caeiro a fazer o 2-1 e o resultado final, e então a conseguir essa cambalhota no marcador para a sua equipa. Com este resultado, o Belenenses igualou o Grupo Desportivo de Chaves na 7ª posição. Falar ainda de outro jogo de domingo, como disse, houve 4 jogos no domingo, desta ronda 24. Um grande jogo, o Sporting Vitória Sport Clube, um jogo que terminou com um empate a 1. O Sporting marcou na primeira parte, por intermédio de Alain Ruiz, ele tem vindo a marcar sempre nestes últimos jogos, mas na segunda parte, um regresso aos golos de Marega, a fazer o 1-1, e a colocar então fim a uma senda vitoriosa do Sporting, que apesar de estar em dificuldades no campeonato, está longe do seu objetivo, que é a luta pelo título, mas vinha vencendo nestas últimas jornadas. O Vitória pôs então fim a esta senda vitoriosa do Sporting. O Vitória, que é 5º, com este empate viu o seu eterno rival Sporting de Braga fugir-lhe no 4º lugar, já que estavam, como já disse, ambas as equipas estavam com os mesmos pontos. Agora o Braga está isolado no 4º lugar. Vou também dizer que a jornada encerra esta noite com o jogo Estoril-Rio Ave. A equipa do Estoril está em igualdade pontual com o Moreirense. Tem, portanto, 4 pontos de vantagem para a zona de despromoção. Pode aumentar essa vantagem para 7 em caso de vitória. Já o Rio Ave é 11º e, em caso de triunfo no terreno do Estoril, pode dar um bom salto na tabela classificativa e igualar na 7ª posição o Grupo Desportivo de Chaves e o Belenenses. Tenho também a dizer, como certamente já toda a gente sabe, não se tem falado outra coisa, este fim de semana houve eleições no Sporting, com Bruno de Carvalho a conseguir derrotar o outro candidato, Pedro Madeira Rodrigues, e a seguir então para o segundo mandato à frente dos Leões. Na minha opinião, acho perfeitamente normal a vitória de Bruno de Carvalho. Penso que
Ele tem estado bem, se analisarmos de um modo geral estes 4 anos de mandato. Ele entrou com um Sporting em muitas dificuldades, um Sporting que na altura que ele entrou acabou por terminar essa temporada no 7º lugar, com muitas dificuldades financeiras. Ele rapidamente conseguiu sobrepor-se a essas dificuldades financeiras, conseguiu reduzir custos e conseguiu, com isso, apesar de reduzir custos, conseguiu melhores resultados a nível desportivo. O Sporting voltou a ser, podemos dizer, um clube grande. O Sporting era um clube era um clube um pouco medíocre, podemos assim dizer. O Sporting com Bruno de Carvalho voltou então a ser um clube grande, voltou então a ser um clube que faz frente aos seus rivais, Porto e Benfica. O Bruno de Carvalho tem estado menos bem, se calhar, nesta última metade do seu mandato, porque tem apostado tudo para conseguir a conquista do título e aí sim tem falhado um pouco, mas utilizando o termo comparativo para com os seus antecessores, Bruno de Carvalho está muito à frente de, por exemplo, Godinho Lopes, Betancourt. De facto, é perfeitamente normal, na minha opinião, esta vitória de Bruno de Carvalho, que vai então agora para o seu mandato, para o seu segundo mandato à frente dos Leões. Espaço também para o segundo escalão do futebol português, para dizer que as duas equipas que estão nos dois lugares que dão acesso ao escalão maior do futebol português não venceram nesta ronda. O Portimonense, líder, perdeu em casa do Porto B por 1-0, mas continua a ser o líder destacado desta segunda liga. O Desportivo das Aves voltou a vacilar, empatou em casa a 1 com o Braga B. O Desportivo das Aves, que nas últimas 7 jornadas conquistou apenas 2 pontos. No entanto, continua no segundo lugar e em posição de subida à principal liga portuguesa. Falar também um pouco do futebol internacional. Por Espanha, nada de anormal. Barcelona e Real Madrid venceram. Barcelona continua à frente com mais um ponto que o Real Madrid. Continua na liderança do campeonato, mas o Real Madrid tem menos um jogo. Destacar também o grande jogo da jornada, o clássico Atlético de Madrid-Valência, com o Atlético de Madrid a vencer a equipa do Valência no seu estádio por 3-0. O Atlético de Madrid, que é quarto classificado, já o Valência tem estado muito aquém das expectativas, está no 13º posto, apesar de ter tido um bom mês de fevereiro, em que perdeu apenas um jogo. O Valência continua ainda assim bastante mal classificado, tendo em conta aquelas que são as suas aspirações. E saio do futebol espanhol. Não vou sair do futebol espanhol sem dizer que a jornada encerra esta noite com o terceiro classificado Sevilha a deslocar-se ao terreno do Alavés. No futebol inglês, destaque para o grande jogo Liverpool-Arsenal. O Liverpool que venceu em casa o Arsenal por 3-1 e trocou de posição com o seu adversário. O Liverpool subiu ao 4º lugar, o Arsenal caiu para 5º, mas o Arsenal tem então menos um jogo. Outro grande jogo foi o Tottenham-Everton, 2º contra 7º, com o Tottenham a vencer em casa o Everton por 3-2. Dizer também que o líder Chelsea ainda não jogou, encerra esta noite a jornada em casa do West Ham para esse escaldante derby londrino. Vou dizer também que esta jornada não correu de feição para os técnicos portugueses da Premier League. O Manchester United de José Mourinho, que é 6º classificado, empatou em casa com o Bournemouth a 1. E dizer que neste jogo Ibrahimovic, aos 72 minutos, já com o resultado em 1-1, desperdiçou uma grande penalidade. Já o Hull City de Marco Silva perdeu em casa do campeão em título Leicester por 3-1. O Leicester, que é campeão em título, mas neste momento é um adversário direto desta equipa do Hull City na luta pela permanência. Vou também falar, por exemplo, do campeonato transalpino. Na Liga Italiana, destaque para o deslize da líder Juventus, que empatou a 1 no terreno da Udinese. E destaque também para o clássico Roma-Nápoles, com o Nápoles a vencer em Roma por 2-1. Com este resultado, o Nápoles, que é terceiro, e a Roma, que é segundo, o Nápoles aproximou-se então da Roma, está neste momento a 2 pontos de distância da equipa romana. Vou saltar também para o futebol francês, onde houve um duelo de treinadores portugueses. Mónaco de Leonardo Jardim a golear em casa o Nantes de Sérgio Conceição por 4-0. Mónaco, que é o líder, o Nantes é 12º classificado. O Mónaco mantém 3 pontos de distância para os seus mais diretos perseguidores, que também venceram esta jornada, no caso Paris Saint-Germain e Nice.
E assim vou então passar para os destaques. Assim, pela positiva, eu não vou... Esta rubrica chama-se Futebol Visto por quem não sabe, mas eu no meu destaque pela positiva desta semana não vou falar de futebol, vou falar de 2 atletas portugueses, atletas olímpicos, que nos europeus de pista coberta, na Sérvia, na cidade de Belgrado, conquistaram medalhas. Nelson Évora a conquistar ouro e Patrícia Mamona a conquistar prata. Pela negativa, eu vou destacar-me a mim. Isto porque eu tenho andado a falar que vou introduzir o futebol brasileiro nesta minha rúbrica e ainda não o introduzi, mas brevemente isso vai surgir. Mas como tenho falhado com a minha promessa, vou então agora colocar-me no meu destaque pela negativa. Quero também dizer ao meu amigo Tiago Silva que o jogo Benfica-Porto irá realizar-se daqui a 3 jornadas, mas propriamente na jornada 27. Isto porque ele, há umas horas atrás, perguntou-me quando é que era esse jogo e eu disse-lhe que lhe respondia no vídeo, para ver se ele viu o vídeo ao menos. Vou terminar então assim este meu 9º episódio. Já sabem, se gostaram façam like, subscrevam o canal, continuem a acompanhar, sigam também a página Bancada VIP, com uma página com as notícias do futebol, da atualidade, sempre em cima do acontecimento. Sigam a página Bancada VIP, temos uma parceria nova agora com essa página e pessoal, já sabem, continuem a acompanhar. Até ao próximo vídeo.